Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira de oração. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam com saúde. Espero que todos estejam animados. Concluímos agora, mais 24 horas de oração. Que você esteja sendo restaurado através desse tempo de oração. Que você esteja sendo transformado. Que você esteja se aproximando mais do Senhor. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela estreita o nosso relacionamento. A oração, ela faz com que tenhamos mais intimidade com Deus. E eu louvo a Deus porque eu sinto que a igreja está envolvida na oração. Isso alegra o coração de Deus. Eu sei que alegra o meu coração como pastor da igreja. E peço que você continue orando por esse ministério, orando pelas nossas vidas, orando pelas nossas famílias, pelos enfermos, pelas famílias enlutadas. Ore para que Deus continue manifestando a sua glória. A igreja ainda continua de portas fechadas, aliás, o templo continua de portas fechadas, mas a igreja do Senhor continua de pé, continua caminhando, avançando para a glória de Deus. Então eu quero convidar você a cantar conosco, a louvar, e através desse louvor você fazer uma oração. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Eu quero te incentivar a permanecer firme e inabaláveis no Senhor, naquele que é poderoso para nos fortalecer. Eu quero nessa noite compartilhar o que Deus está falando ao meu coração. Eu quero compartilhar aquilo que Deus está incomodando o meu coração e falando a mim a respeito desse tema. Então eu quero que você cante conosco sobre vim para adorar-te, sobre me derramar, sobre estar na presença do Senhor. Feche seus olhos aí. Eu quero orar pela sua casa. Não sei quem está aí com você, mas você vai ser abençoado essa noite. A palavra de Deus vai transformar o teu coração. Eu creio em nome de Jesus. Então abra o seu coração para a palavra falar com você em nome de Jesus. Compartilhe o link com amigos, com parentes. Compartilha, manda nos grupos do WhatsApp. Certamente Deus vai manifestar a glória dele. Queria que você prestasse muita atenção naquilo que vamos refletir nessa noite. Feche seus olhos aí, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Somos pecadores. Precisamos da tua presença. Precisamos do teu amor. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos, ó Deus, estar confiantes em ti. Abençoe cada lar que está nos assistindo agora. Que esta noite, que esse culto de oração seja um culto de transformação. Seja um culto onde as pessoas sejam curadas. Seja um culto onde as pessoas sejam, ó Deus, tocadas pelo poder do Espírito Santo. Que haja, ó Deus, um quebrantamento nesta noite. Que haja, ó Pai, ó Deus, respostas vindas do Senhor para pessoas que estão nos assistindo aqui nessa noite. Aguardamos a tua resposta. Muitos oraram, ó Deus, no relógio de oração. Muitos oraram durante o dia. Muitos oraram na madrugada. Muitos oraram, ó Deus, nessa semana, para que o Senhor respondesse. E quem sabe, Pai, nesta noite, respostas dos altos céus estejam sendo entregues nessa noite para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso, Pai, que nos faz permanecer firmes. E é isso que nos faz, ó Deus, caminhar na tua presença. Nós não vemos, ó Pai, mas nós cremos que o Senhor está no controle. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Você vai dizer: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vamos adorar o Senhor. Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Diga: tua beleza
e tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Oh Jesus, diga: vim para adorar-te, e vim para prostrar-me, e vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Oh glória! Humilde vieste a terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, e vim para prostrar-me, e vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim e vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga comigo: eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Mais uma vez, diga: não saberei. Não saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, e vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim,
És totalmente amável, totalmente digno. És tão maravilhoso, maravilhoso para mim. És totalmente amável. Diga aí na sua casa. Diga aí, você que está me assistindo. Diz para o Senhor, declara isso. Fala, és totalmente amável, Senhor. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Que você possa declarar isso todos os dias da sua vida. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. O provérbio diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus por isso. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Vamos dizer assim: me derramar. Eis-me aqui, Senhor, outra vez. Diante de Ti abro o meu coração. Meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras sem mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar. Adore ao Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir por Tua bondade libertas meu ser. No clamor desse lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem Ti. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No clamor desse lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
dizer que és formoso, oh Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, ó Deus, para dizer que Tu és formoso, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra, digno de glória. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Glória a Deus. Eu quero, pode me dar aqui? Eu quero convidar você. Eu falei que nós iríamos falar sobre batalha espiritual, né? Nós vamos falar sobre batalha espiritual, parte 1. Obviamente não vou esgotar aqui o tema, porque ele é muito amplo, contudo, muito oportuno para o momento que estamos vivendo, e se faz necessário entender melhor esse tema, pois muitos têm ou colocado de lado para não se comprometer, ou outros têm colocado de uma maneira muito pejorativa e as pessoas às vezes se esquecem. Mas o que é certo e o que está acontecendo é que estamos em uma batalha espiritual. Vivemos uma batalha espiritual. Vivemos um tempo onde não podemos abrir mão da armadura de Deus. Não podemos abrir mão das nossas armas de defesa, armas de ataque. E a batalha espiritual, ela é contínua. E eu quero alertar você aqui nessa noite. Eu quero te convidar a mergulhar um pouco nesse tema, para que você não vacile, para que você tome cuidado em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a abrir tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 10 a 13. Versículos 10, 11, 12 e 13 do capítulo 6. Enquanto você acha aí, eu quero orar. Hoje é culto de oração, então nós vamos orar em alguns momentos. Primeiro, eu tenho 2 pedidos aqui. Um é um pedido de agradecimento. A irmã Socorro agradece as orações que temos feito em prol do Juninho, que está em casa. Glória a Deus. Você que está na sua casa, diga glória a Deus. Assim como Deus fez na vida do Juninho, Ele pode fazer na vida de pessoas que você conhece e que você está orando. Então creia que o nosso Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então nós vamos orar para agradecer pela cura, pelo livramento, né, pelo cuidado de Deus na vida do Juninho. E eu também quero pedir aqui. O primeiro é um agradecimento. O segundo eu quero pedir para que você, junto comigo, a palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Orar pela nossa irmã Adonice, é tia da Carla, irmã do Beca. E eu queria que você, junto comigo agora, erguesse um clamor. Nós cantamos agora, sabe o que nós cantamos, irmão? Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor. Então eu quero te convidar, não somente a falar, mas a crer e a confiar que Deus é poderoso para curar, para equilibrar a pressão da dona Adonice, para curar ela, para tirar esse sintoma, esse mal-estar, essas dores. Que Deus possa, em nome de Jesus, manifestar cura, manifestar a presença dEle ali em Aracaju, na casa da dona Nice. E não somente pela vida dela, mas dos seus filhos, para que o coração seja aquietado, para que o Elmo seja curado, a sua esposa seja curada também. Eles estão infectados com o vírus. Deus é poderoso, meus irmãos. Então eu quero orar com fé aqui. Assim como o Juninho foi liberto, assim como o Juninho foi salvo, assim como o Juninho já está em casa, que Deus possa manifestar a glória dele lá em Aracaju, nesta casa, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos erguer o nosso clamor. Oh Deus, nós acabamos de cantar, meu clamor tu escutas. E eu sei, ó Deus, e é por isso que eu oro a Ti, é por isso que eu clamo a Ti, é por isso, ó Deus, que nós nos dobramos diante da Tua presença. Porque, ó Deus, sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, aleluia. O Senhor atende a oração daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. São esses
Adoradores que o Senhor procura, aqueles que te adoram em espírito e verdade. Senhor, os nossos caminhos não são os teus caminhos. Senhor, os nossos pensamentos não são os nossos pensamentos. Aleluia por isso. Eu sei, ó Deus, que pensamento o Senhor tem a nosso respeito. É pensamentos de paz e não de guerra. E eu quero, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida do Juninho, Pai. Obrigado pela cura, pelo livramento. Obrigado, Deus, pela tua mão poderosa na vida dessa família, na vida desse irmão. Obrigado, Deus, porque tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu quero colocar também a vida da dona Donice, Pai. Ó Deus, no teu altar. Senhor, visita ela agora poderosamente, com o poder do Espírito Santo. Derrama o bálsamo da cura, não somente sobre ela, mas sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa. Ó Deus, guarda os seus filhos, guarda os seus netos, guarda os seus bisnetos, guarda, Senhor, o seu marido, guarda a sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama o bálsamo do Espírito Santo. Nós cremos no teu poder, sabemos que o Senhor, ó Deus, é o Deus da cura, é o Senhor que sara, e por isso clamamos em nome de Jesus. Queremos ligar aqui na terra, Pai. Cura a dona Donice, cura, Senhor, a sua família, liberta, salva, em nome de Jesus. Restaura a sua saúde, Pai, completamente. Restaura a saúde dessa casa, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, e aquieta o coração do teu povo. Oh Deus, que possamos descansar na tua presença e confiar no Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Diga isso para o Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Abra o seu coração aí, onde você estiver, e deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar na sua mente. Leve sua mente cativa a Cristo em nome de Jesus. Oh Deus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu estou lendo agora o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes e inabaláveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Você prestou atenção no que você acabou de ler? Meu irmão e minha irmã, você prestou atenção? Esse é um conselho de Paulo para a igreja. Mas antes de entrar propriamente na palavra ou no texto lido, eu quero lembrar você que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso. E no capítulo 1, Paulo começa a apresentar o grande plano de Deus, irmãos. Eu queria fazer essa introdução aqui antes de chegar no capítulo 6. Ore a Deus aí. Eu queria que você orasse ao Senhor pela minha vida e pela sua vida, para que Deus fale ao seu coração. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Paulo, no capítulo 1, ele começa apresentando o plano de Deus para a nossa salvação, o plano eterno, quando Deus escolhe o seu povo, desde a fundação do mundo, diz o texto. Ele fala de Jesus, quando Ele nos redime, quando Ele nos perdoa, pelo seu sacrifício lá na cruz. Isso tudo está no capítulo 1, e ele também fala do Espírito Santo, Efésios 1:13. Ele fala do Espírito Santo que nos sela, aleluia. Então, Paulo já começa nos mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos com a nossa salvação. Saiba você que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão completamente envolvidos com você, com a sua casa, com a sua família. Deus quer que você seja salvo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É certo que nem todos serão, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E no capítulo 2, Paulo trata como Deus
nos deu a vida em lugar da morte. O texto diz, bendito Deus e Pai, aliás, e Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É o que diz o texto no capítulo 2. Então, Deus nos dá a vida e nos tira da morte. Estávamos mortos, estávamos escravizados, estávamos depravados, condenados. Era essa a minha situação, era essa a sua situação, era essa a situação da humanidade. Mortos, depravados, escravos do pecado, condenados ao pecado, ao inferno. Mas Deus nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E ainda no capítulo 2, Paulo diz que Deus juntou dois povos, gregos, judeus e gentios, judeus e gregos, e fez desses povos um só povo, uma só família, uma só igreja. Está no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo mostra que Deus, além de unir esse povo, Ele derrama a sua graça sobre eles. Então é especial como Paulo trata toda a carta. No capítulo 4, Paulo vai falar a necessidade, irmãos, de sermos santos, de sermos um só corpo, uma só fé, um só batismo. Vai mostrar a necessidade de vivermos na plenitude de Cristo. Meu Deus! E no capítulo 5, Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. É necessário que sejamos cheios do Espírito todos os dias. Mas, antes de terminar esse livro, essa carta, ele nos mostra que nós estamos numa guerra. Dá para perceber isso? Então, Paulo vem descrevendo, né, a vida cristã, como devemos viver os nossos relacionamentos em família, relacionamentos entre empregado e senhor, servo e senhor, relacionamento entre pai e filhos. Paulo vai tratando tudo isso, relacionamento entre homem e mulher, relacionamento com os amigos, com os irmãos. Paulo trata tudo isso, mas ele ele nos mostra também que estamos numa guerra. E é aqui que nós queremos entrar no texto, que estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa luta sem pausa. A Bíblia diz que bendito nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Daniel, quando orou 21 dias, imediatamente o texto vai dizer que Deus enviou o anjo, mas o príncipe da Pérsia, né, no meio do caminho, travou uma batalha com demônios, porque queriam impedir que a resposta da oração chegasse até Daniel. Então nós vemos em alguns textos, nós vemos como o diabo é sutil, é ardiloso. Então a batalha existe, irmão. Nesse exato momento estamos travando a batalha espiritual. Existe aqui no mundo espiritual uma batalha sendo travada, porque muitos estão sendo atacados com dardos inflamados do maligno. Nós vamos falar sobre isso. Algumas famílias que estão nos assistindo, pessoas que estão nos assistindo, talvez nesse momento os inimigos estão querendo tirar a tua atenção, tirar o teu foco dessa mensagem, porque aqui você vai aprender algumas coisas que vai te ensinar a lutar, a guerrear, a vencer as batalhas. Então eu gostaria que você ficasse atento. E esta luta não é apenas uma luta humana, terrena, mas é uma luta sobrenatural. É muito importante que nós entendamos que a vida cristã não é um mar de rosas, irmãos. A vida cristã não é só alegria, não. É luta. Não é uma colônia de férias. Muitos acham, agora eu sou crente, agora Jesus está comigo. Mas o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, batalhas serão travadas todos os dias, e é necessário que eu e você esteja ciente disso. A vida cristã, meus irmãos, não acontece, ou não nos blinda de problemas.
Na vida cristã, nós temos lutas. Passaremos por tribulações, por pestes, por perseguições. Temos passado um tempo difícil com essa pandemia. Mas Deus está conosco todos os dias. Então saiba disso. Nós estamos em guerra, nós estamos numa luta sem pausa e sem trégua, 24 horas por dia. Nós estamos orando no relógio de oração 2 dias na semana. 2 dias na semana, 24 horas. O diabo ora todo dia. Aliás, ora. O diabo trabalha todo dia. O diabo, ele está lutando contra você. Ele quer te derrubar. Ele quer te atrapalhar. Ele quer tirar você dos caminhos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não para. Por isso é necessário disciplina. Por isso é necessário ser cheio do Espírito Santo. Não é à toa que Paulo fala tudo isso antes. É necessário ter convicção da sua salvação. É necessário saber que Jesus derramou a sua graça, o seu poder sobre nós. É necessário viver uma vida de santidade. Por isso Paulo fala durante toda a carta. Porque a nossa vida é uma batalha, irmãos. E nessa luta precisamos evitar 2 graves problemas. Começa a anotar aí. Nessa batalha espiritual precisamos evitar 2 coisas. 2 questões. A primeira questão, sabe o que é? É evitar subestimar o inimigo. Nós precisamos evitar subestimar. Não dá para guerrear se você não sabe com quem você está guerreando. Você precisa conhecer o seu inimigo. Não dá para você lutar sem saber quem é o seu inimigo ou quem é o seu adversário. Você precisa saber com quem você está lutando. Não é brincadeira não, irmãos. Glória a Deus. Não é brincadeira não. Não dá para você lutar sem saber com quem você está lutando. Se você subestimar o inimigo, você corre um grande risco de ser atingido por ele. Cuidado. Vocês lembram eu me lembro aqui daquela luta do Anderson, que ele entrou com soberba, ou desfazendo do inimigo, do adversário, e ele foi nocauteado. Precisamos estar atentos, vigilantes. Precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder, para que não sejamos nocauteados pelo inimigo. O diabo não é um mito, o diabo não é uma lenda. Escuta isso aí, o diabo não é uma energia negativa. O diabo não é um mito, né? Uma história da carochinha. Ele existe, porque a Bíblia fala sobre isso. Ele é um ser pessoal. Que mais? Ele é um estrategista. Ele é maligno, ele é perigoso. Você já parou para pensar nisso? O diabo é perigoso. Nós não podemos subestimarmos. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos subestimar os seus desígnios. Paulo fala. Outra coisa que ele diz também é que nós não podemos vacilar. Aquele que está em pé, veja para que não caia. O inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos derrubar, para nos tragar. Então, se existe o perigo de subestimarmos, o segundo perigo que eu quero ressaltar aqui, o primeiro perigo, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que não podemos subestimar o nosso inimigo. A segunda questão é que não podemos também superestimar. Tem gente também que tudo é o diabo, que o diabo ele fica com medo, ele fica fugindo. Mas o diabo, irmãos, nós não devemos ter medo dele. Nós devemos resistir ao diabo, é o que diz o texto. A Bíblia não diz que devemos ter medo, mas ela diz que devemos resistir. Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o segundo perigo é superestimar. O problema não é a presença do diabo. Se o diabo aparecer na sua casa, se o diabo aparecer onde você estiver, não tenha medo, mas não vacile, vigie, ore, exerça o poder do nome de Jesus. O problema não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Tem muita gente preocupada com o diabo,
superestimando, esquecendo de estar na presença de Deus. Você precisa tomar cuidado. O problema não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Lembra disso aí, se alguém puder, escreve aí. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Se Deus não está com você, cuidado. Não estou falando aqui para você ficar com medo não. Estou falando o que a palavra diz. Estamos numa batalha espiritual, é uma guerra. Então, joelho no chão, boca no pó. E talvez ainda haja esperança para mim e para você. Se você está com Deus, você está protegido. Romanos 12 vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Há muitos que falam mal ou mais do diabo que em Jesus. Eu vejo gente que fala que o diabo é isso, que o diabo fez aquilo, que o diabo não sei o quê. O nosso foco tem que ser Jesus, irmãos. Não podemos superestimar o diabo. O nosso foco é Jesus. Não podemos deixar de vigiar, mas o nosso foco tem que ser Jesus. A nossa alegria é Jesus. A nossa segurança está em Cristo. A nossa paz, a nossa proteção está em Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. Aliás, Hebreus 12, 2. Então não superestime e nem subestime o inimigo. Mas olhe para Jesus. Se Jesus está nos guardando, nos protegendo, nós não precisamos ficar apavorados e desesperados. Não importa que você esteja numa pandemia, não importa o que você esteja passando. Se Jesus é por você, quem será contra você? Temos que estar equipados. Não podemos ter medo, mas estar equipados. Temos que enfrentar a grande batalha espiritual que está sendo travada. Daniel permaneceu firme em oração. A igreja precisa permanecer firme em oração. Estamos, irmãos, estamos incentivando o relógio de oração. Estamos incentivando você a orar durante a semana. Estamos incentivando você a ler a Bíblia, para que você esteja equipado para vencer o dia mau, para não cair na cilada do inimigo. E eu gostaria de olhar aqui com você no texto a natureza do inimigo. Falamos da introdução, do que Paulo estava escrevendo para a igreja em Éfeso. Falamos de duas questões, que não devemos subestimar nem superestimar o inimigo, mas devemos nos equipar sim, vigiar sim, estar revestido do Senhor e da força do seu poder. Mas eu queria falar com você sobre a natureza do inimigo, a natureza do seu inimigo, do meu inimigo, do inimigo da igreja. Presta atenção aí. Paulo, antes de falar no assunto, ele cuidadosamente nos informa no versículo 12 quem não é o nosso inimigo. Escuta bem aí, quem não é o meu inimigo nem o teu inimigo, quem não é o nosso inimigo. No versículo 12 ele diz, não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. Irmãos, o nosso inimigo não é o nosso irmão. Às vezes nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e colocamos a culpa no irmão, na irmã, no amigo, no vizinho, na vizinha. Mas o texto aqui está dizendo no versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. E eu já vi muita gente falando, se não fosse aquele irmão, a minha vida era uma outra coisa. Se não fosse fulano, se não fosse isso. Em nome de Jesus, meu irmão, a sua luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então, só que aquele irmão ou aquela pessoa não é o seu problema. Então pense que aquele irmão que você fala que é o seu problema, não é ele. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não é seu pai, não é sua mãe. Tem gente que coloca a culpa no pai, na mãe, no filho, no marido, na esposa. Seu problema não é o seu patrão. Tem gente que coloca a culpa no chefe. Você que está me ouvindo, seu problema não é o seu patrão, orem por eles. Não é a sua sogra, não é o seu sogro. Se a minha sogra fosse outra, se o meu sogro fosse assim, se o meu sogro fosse assado. Irmãos, nossa luta não é contra carne ou sangue, não é o seu vizinho. Tem gente que a culpa não é o vizinho o culpado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, não é contra a gente. Precisamos entender isso, irmãos. Se não entendermos isso, nós vamos machucar muitas pessoas.
Vamos ficar brigando, vamos maltratar, vamos pisar em pessoas. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E ainda que as pessoas saiam do meio do caminho, nosso problema continua. Porque a nossa luta é contra os principados e potestades que não param de trabalhar 24 horas por dia, tentando, preparando cilada, tentando acabar com você, tentando te matar, tentando destruir. E agora Paulo começa dizendo, quem é o nosso inimigo? Ele começou falando quem não era. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas agora ele começa no versículo 11, dizendo quem é o nosso inimigo. Vamos lá para o versículo 11. Quem é o nosso inimigo? Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nosso inimigo é o diabo, Satanás. Quem é o diabo? É o acusador. E ele tem diversos nomes na Bíblia. Quais são os nomes? Eu separei uns aqui. Olha, quem é o nosso inimigo? Quem é o teu inimigo? É o Satanás, é Lúcifer, é a antiga serpente, é o dragão, é Belzebu, é Apolion, é o inimigo, é o adversário, é o tentador, é o maligno, é o pai da mentira, é o assassino, Deus deste século, príncipe das potestades do ar e outros nomes mais. Esse é o nosso inimigo. Olha o currículo desse cidadão. É extenso o currículo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o meu inimigo, esse é o teu inimigo. Toma cuidado, porque você pode estar ofendendo pessoas, você pode estar matando pessoas, achando que essas pessoas são inimigas. Mas ore pelos seus inimigos. Dobre os seus joelhos e peça: Senhor, manifesta a tua glória. Ele não é onipotente, vamos lembrar disso. Ele é tudo isso que nós falamos aqui, mas ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Mas ele não está sozinho. O texto vai dizer que ele também não está sozinho. No versículo 12, nós lemos que mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as forças espirituais do mal. O diabo, ele é o nosso inimigo e ele não está sozinho. Presta atenção, existe uma escala de comando. O diabo e o seu reino é organizado. Ele não é bobo, ele está procurando uma brecha. Presta atenção, por isso vigia e ora, para não cair em tentação. Existe uma escala de comando, principados, potestades, existem demônios e demônios, irmãos. Nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de dificuldade ou de intensidade. Já parou para pensar nisso? Lembra quando Jesus expulsa aquele menino endemoniado, possesso, que os discípulos não puderam expulsar? O que Jesus falou? Essa casta só sai com jejum e oração. Isso está em Marcos 9:29. Então existe batalha mais intensa do que outras. Existem batalhas espirituais mais difíceis do que outras. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas eu sei que tem casta que só sai com jejum e oração. Por isso ora e coloca o joelho no chão. Ele está dizendo que existem batalhas mais intensas do que outras. E no texto aqui Paulo nomeia essa hierarquia, como nós já falamos aqui. Ele fala de principados, ele fala de potestade, ele fala de dominadores deste mundo e de forças espirituais do mal. Muito mais do que nomear essa hierarquia, notamos que essa estrutura maligna tem um propósito e tem um objetivo, irmãos. Toda essa organização maligna, toda essa estrutura do mal tem um objetivo. E sabe qual é o objetivo? Anota aí também. O seu propósito é combater a igreja. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a igreja invisível de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele quer matar, ele quer destruir a igreja. Mas glória a Deus, porque Jesus falou lá em Mateus 16: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é necessário que a igreja entenda que está numa batalha e precisa orar, e precisa desembaiar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e manifestar a glória do Senhor. Precisa embraçar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Estamos numa batalha espiritual. O objetivo, o propósito é combater a igreja, é se opor à igreja, é atacar a igreja. Presta atenção nisso. É desarticular a igreja, é distrair a igreja. Tem muita gente se distraindo com um monte de coisa e se esquecendo de dar
prioridade a Jesus. As coisas de Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu Deus, em nome de Jesus, se volte para o Senhor, perceba que existe uma estratagema, existe uma conspiração por trás de muitas coisas que está acontecendo com você, e por isso você precisa orar e pedir a direção de Deus. Deus falou muito ao meu coração, meus irmãos. O diabo quer desviar o foco da igreja. Ele quer empurrar a igreja para o mundo. Ele quer desviar a igreja para o pecado, para aquilo que é contrário à vontade de Deus, à vocação, ao chamado, à missão da igreja. Nós temos uma missão, o diabo quer desviar o nosso foco. Isso é tão importante entender, sabe por quê? Porque significa que não estamos num campo neutro, irmãos. Ou eu sou um guerreiro, ou eu estou alistado no exército de Cristo, ou eu sou do inimigo, do reino das trevas. Ou é de um lado ou é de outro. Precisamos entender. Significa então que não tem campo neutro, eu não estou bem nem lá nem cá, não existe isso. Ou você está de um lado ou você está de outro. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Todos nós somos um guerreiro, ou somos uma vítima, ou uma coisa ou outra. Ou você é vítima de Satanás, escravo do pecado, ou você é um guerreiro de Cristo e está batalhando, embraçando o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, as sandálias com a preparação do Evangelho, a couraça da justiça. Saiba disso, não se esqueça disso. Não existe um terceiro grupo. Pesquisando, né? Eu lembro de um quadro antigo. Você vai lembrar também. Eu acho que na casa do pai do Gessé, não sei se ele está assistindo aí, o vô Francisco. Tinha um quadro que tinha os dois caminhos. Eu acho que era um quadro que tinha até igrejas. Em várias casas que você ia, sempre tinha um quadro com dois caminhos. E lá tinha um caminho largo, né? Porta larga, onde tinha bar, boate. A farra era a farra do boi. O negócio estava liberado. Muita prostituição, enfim. O outro caminho era um caminho estreito. Então era mais difícil, mas era um caminho que dava para a vida eterna. E nesse quadro existia um terceiro grupo que estava antes da bifurcação. Mas eu quero dizer para você que não existe esse terceiro grupo. Existe ou é porta larga ou é porta estreita. Não dá para dizer que está de um lado ou de outro, ou está no meio do caminho. Tem outra analogia ou outra ilustração, é que fala do muro, né? Quando a pessoa está em cima do muro, o diabo está de um lado, a igreja do outro, e fala assim: desce do muro. Você tem que ir lá ou cá. Lá é o inferno, aqui é o céu. Ele não, eu prefiro ficar aqui em cima do muro. Aí depois ele vai descobrir que o muro é do diabo. Cuidado, tem muita gente em cima do muro. E o diabo, com essas pessoas, ele não está preocupado. Ele está preocupado com quem está do outro lado, porque ele quer desviar o caminho. Então, ou você está salvo, ou está perdido. Ou você está indo para o céu, ou está indo para o inferno. Não tem outro caminho. Essa história de amigo do Evangelho não existe. Ou você está alistado no exército de Cristo, ou você está dominado pelo império das trevas. Nós estamos em guerra, batalha espiritual. Preste atenção. Quais são as características desse inimigo? Em primeiro lugar, os inimigos são poderosos. No verso 12, ele chama os inimigos de principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Preste atenção que o alcance desse inimigo é mundial. Dominadores deste mundo tenebroso. O alcance é mundial, irmãos. E em 1 João 5:19 diz assim, que o mundo jaz no maligno. O mundo é do maligno. Nós não somos desse mundo, somos forasteiros. Somos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o diabo tem um reino e os seus súditos, ou os súditos desse reino, estão subjugados. Então quem está sob o domínio de Satanás está subjugado.
E a ponto de Paulo dizer, em Atos 26, 18, eu vou procurar aqui, Atos 26, 18. Atos 26, 18 diz assim, deixa eu achar aqui. Atos 26, 18. Atos 26, 18. O que vai dizer? Que a conversão é você arrancar uma pessoa da potestade de Satanás para Deus. Quem achou aí? Atos 26, 18. Eu estou procurando aqui, não estou achando. 26, 18. Está aqui, desculpa, achei. O texto diz assim: para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Paulo diz em Atos 26, 18, que conversão é você arrancar, é você tirar das trevas e colocar essas pessoas, arrancar do poder de Satanás e colocar no reino de Deus. Colossenses 1:13 vai dizer que e Ele nos tirou, nos arrancou, nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Percebe que isso é conversão, isso é ser tirado do reino de Satanás. Então existe um reino e as pessoas estão subjugadas. Então, esse inimigo é poderoso, irmãos. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele atua nos filhos da desobediência. Quando vemos tanta loucura, tanta perversão, você já parou para pensar? Quando você vê tanta coisa, tanta promiscuidade, tanta perversão, tanta violência, inversão de valores. Nós temos visto isso na televisão, tanta confusão. Pode ter certeza que tudo isso, estes agentes malignos, que têm poder sim, estão por trás, estão atuando nos filhos da desobediência, nos seus súditos, estão usando pessoas para fazer o mal, para propagar o mal. Mas a igreja precisa resistir ao diabo, porque ele vai fugir. Em segundo lugar, esse inimigo é maligno. Em primeiro lugar, ele é poderoso, ele tem poder. Em segundo lugar, ele é maligno. O texto no versículo 12 vai dizer assim, versículo 12 de Efésios: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então você grifa aí a palavra tenebroso, deste mundo tenebroso e do mal. Já notamos nos jornais, já parou para prestar atenção nos jornais, nos noticiários, nas conversas aí no trabalho, que a gente ouve tanta violência, tantas injustiças, os bastidores são pervertidos, os valores são deturpados, parece que existe uma trama, um coloio, parece que existe uma armação por trás de tudo isso. É muita promiscuidade, é muita corrupção. Essa questão lá no Planalto, no Legislativo, no Executivo, é tanta coisa maquinando, é tantas pessoas, tanta maldade, irmãos. O inimigo está por trás de tudo isso. Eles são malignos, e eles influenciam, eles jogam dardos inflamados nas pessoas. E se nós não estivermos com a armadura de Deus, seremos direcionados para a coisa errada, para o pecado. E essa é a vontade dele, é destruir, é tirar o nosso foco do amor, da paz, da alegria que Jesus nos proporciona. É ganância, é corrupção, é opressão, é feitiçaria, é ateísmo que esses agentes malignos promovem. E quem é súdito dele, quem está subjugado, vai fazer o que ele quer, porque ele seduz, ele é sagaz, ele seduziu Eva, ele engana, ele coloca dúvida. Por isso que temos que entender que estamos numa luta. Tudo isso não é apenas
produto da nossa imaginação, às vezes até é, mas existem agentes malignos trabalhando nesse mundo tenebroso para desviar o nosso foco. Eles estão orquestrando o mal, eles estão orquestrando, manipulando as coisas, eles estão agindo na mente, eles estão agindo nas estruturas de política, de poder, nas estruturas de governo. Eles estão agindo nas estruturas das famílias. Famílias estão sendo destruídas, famílias estão sendo acabadas, desfaceladas, porque eles entram na mente. E se você não estiver com a armadura de Deus, você pode ter problema. E eu quero parar por aqui hoje. Eu falei que nós íamos falar de batalha espiritual, parte 1. Eu quero continuar. No próximo domingo nós vamos continuar falando sobre batalha espiritual. Mas eu queria só lembrar você aqui que o inimigo não subestime, não superestime Satanás, o diabo. Ele é acusador, ele é pai da mentira. Ele está maquinando contra a minha e a sua vida. O mundo jaz no maligno. Existem súditos no seu reino. Ele não está sozinho, ele é organizado. Ele quer dar uma rasteira em nós, ele quer puxar o tapete. Tome cuidado, ore pelas pessoas. A sua luta não é contra a carne ou sangue, a sua luta não é contra o seu pai, contra a sua mãe, a sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta não é contra o seu amigo, a sua luta é contra os principados e potestades, é contra o diabo. E você precisa resistir o dia mau. Você precisa ficar atento contra as ciladas de Satanás. O inimigo, ele é poderoso, ele tem poder sim, ele joga, certo? Ele não é bobo, ele é um ser pessoal, ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele não é uma historinha da carochinha. Ele é um ser real. E ele está ao nosso derredor procurando uma brecha para nos tragar. Outra coisa, ele é astuto. No versículo 11 ele diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui, eu vou só falar dessa parte da palavra. A palavra cilada aqui no grego é metodeia, que quer dizer o seguinte, vem de método, vem de estratagema, estratégia. Então, cuidado com as ciladas, com as estratégias que o diabo faz para te pegar, para te derrubar, para tirar você do caminho. Nós somos os do caminho, lembra disso? Que servimos a Cristo. E Ele quer tirar, Ele quer acabar com o plano de Deus. Ele quer acabar com o projeto de Deus. É por isso que Ele quer destruir as famílias. Porque plano de Deus é projeto de Deus. É propósito eterno de Deus. Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Cuidado, meu irmão. Você que está desviado e está me assistindo aí. Você que nunca mais orou. Você que está longe dos caminhos do Senhor. Cuidado. Satanás é ardiloso, ele é astuto, ele é sagaz. Ele coloca dúvida. E o que significa isso aqui, essa palavra, cilada? É que ele tem um arsenal de estratégia, de métodos. Ele tem diversas maneiras, irmãos, de abordar. Em Mateus 4, de 1 a 11, lembra como é que ele fala com Jesus? Como é que ele aborda Jesus? Ele fala o seguinte: está com fome, Jesus? Lembra? Na tentação de Jesus, está com fome? Transforma essa pedra em pão. Ele não é bobo. Ele pega você na sua necessidade. Ele chega na hora que você está com dificuldade. Ele pega você no ponto fraco, no ponto vulnerável. Cuidado. Você que está me assistindo, cuidado. Ele vem na hora que você está vulnerável. Ele vem e parece que é pertinente. Ele parece que está no momento certo. Ele chega e se apresenta a nós com soluções fáceis. Olha, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Ele é ardiloso. Cuidado, vigie, ore. É uma palavra que é desafiadora e confrontadora. Eu queria, com essa palavra, assim como eu fui confrontado pelo Senhor, eu quero que você seja confrontado pela palavra. Cuidado, vigie, ore, busque ao Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Se volte para os caminhos do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de santidade. Lembre-se que Deus tem um plano na sua vida. Ele conhece o nosso ponto fraco. E talvez
não haja uma hora mais perigosa para nós do que quando achamos que temos um ponto forte. Já, às vezes tem gente que acha que tem um ponto forte. Ah não, mas esse ponto aqui eu não vou cair. Cuidado. Cuidado com naquilo que achamos que somos fortes. Não vigiamos. Cuidado com isso. Já parou para pensar nisso? O diabo é sujo. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites, sem comer. Transforma essa pedra em pão. A Bíblia diz que aquele que está em pé, ou que pensa estar em pé, veja para que não caia. Cuidado quando você acha que você é forte em uma área. Aqui ele não mexe. Cuidado. Ore. Talvez, irmãos, depois de Deus, ninguém nos conhece melhor do que Satanás. Do que essas hostes, essas castas de demônio. Ninguém nos conhece melhor, depois de Deus, do que essas hostes. Eles estão procurando uma brecha. Eles estão ao nosso derredor, buscando oportunidade, buscando brecha, buscando um flanco. Sabe quando você abre um flanco na guerra, um lado? Quando ele acha esse lado aberto, ele ataca implacavelmente. Ele ataca de uma maneira avassaladora. Ele não tem dó, ele não tem piedade, ele vem com tudo. Às vezes oferecendo banquete de prazeres, às vezes ele vem na pressão, ele vem te pressionando e você acaba cedendo muitas vezes, cuidado. Às vezes ele vem na sedução, como ele fez com Eva. Esse arsenal que ele tem é enorme, ele é astuto. Ele tem muitas estratégias, muitos métodos. Às vezes ele vem com fúria de um leão, ou às vezes ele vem com uma sedução da serpente. O diabo nunca é tão perigoso quando ele vem de maneira sutil. Sabe quando ele vem sussurrando ali? Cuidado, quando a sua voz é aveludada, quando ele chega de mansinho, interessado nos seus problemas, cuidado. Cuidado que ele é sagaz. E agora vamos ver, quais são as estratégias do nosso inimigo. Eu antes não vou parar por aqui, senão se eu continuar nós vamos passar do horário. Então eu gostaria de orar por você. Espero que você tenha entendido. Não subestime, não superestime. Saiba que Ele tem poder, Ele conhece você. Ele não conhece igual a Deus conhece, porque Deus sonda os corações e a nossa mente. Mas Ele tem a sua hierarquia, Ele tem os seus demônios, Ele tem os seus comparsas em todo o mundo. Ele não é onipresente, mas Ele tem informantes em todo lugar. E Ele conhece. E por isso nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Por isso o texto diz: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero continuar isso aqui domingo. Gostaria de te convidar para que domingo você participe da nossa live Batalha Espiritual parte 2. Eu quero terminar, certamente você vai ser muito abençoado. Mas agora eu quero orar para que Deus fale com você. Eu sei que Ele já falou. Para que você que está aí me ouvindo, se arrependa, se volte para o Senhor. Quem puder, leia o livro de Efésios até domingo, para interagirmos melhor, para você ter uma noção maior do que estamos falando. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Coloque seus pedidos, coloque suas súplicas. Fala: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, fala para o Senhor: abre os meus olhos, abre o meu coração. Eu preciso enxergar. Senhor, me dá forças. Tem gente que está me assistindo aí e está falando: meu Deus, e o que eu tenho que fazer? Você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa orar ao Senhor e pedir misericórdia. E pedir para que Ele volte. Pedir para que Ele encha o seu coração de paz. Pedir para que Ele encha o seu coração de alegria. Pedir para que Ele manifeste a glória dEle em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar para que Deus transforme o teu coração. Eu quero que até domingo você tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor. Saiba que Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então abra o seu coração e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto.
por esse tempo, Pai, de ministração da palavra, de louvor e de oração. Obrigado, Pai, porque sabemos, ó Deus, que estamos numa batalha, numa guerra. E o inimigo, ó Deus, que estamos enfrentando, ele é ardiloso, ele é perigoso, ele é traiçoeiro, ele é desleal, ele é mentiroso. E ele quer nos pegar, ó Pai, na traição. Ele quer nos pegar, Senhor, pelas nossas costas. Ele quer nos pegar com ciladas, com armadilhas. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos livre do mal, nos dê sabedoria, abra os nossos olhos, Senhor, que possamos, ó Deus, buscar a fé em Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, estar embraçando o escudo da fé. E a fé, a única maneira, de acordo com a tua palavra, a única maneira de obtermos a fé é ouvindo a palavra de Deus, é ouvindo a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Então, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. E aqueles que não têm fé e estão nos assistindo agora, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa tocar, possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o teu Espírito Santo visite as casas, que o teu Espírito Santo visite os lares agora e manifeste a sua glória. Senhor, que possamos orar e vigiar para não cair em tentação, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Deus, segura na nossa mão, em nome de Jesus. O Senhor nos salvou para as boas obras, o texto vai dizer, para que andássemos nela. O Senhor nos salvou para, ó Deus, colocar cada um de nós no reino do seu Filho. E é nesse reino que queremos viver. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu queria que você, depois desse culto aí na sua casa, dobre os seus joelhos aí. Certamente você vai travar uma batalha muito grande até domingo, porque domingo nós vamos falar de novo, ou vamos concluir essa mensagem que fala sobre batalha espiritual. Tenho muita coisa ainda para falar para você. Eu achei até que ia dar para falar tudo hoje, mas realmente não dá para continuar. Mas domingo eu conto com você, convide pessoas que queiram conhecer a respeito desse tema, que queiram ouvir, que queiram entender, em nome de Jesus. Então não deixe de domingo estar conosco. Nós vamos orar poderosamente no relógio de oração. Estaremos colocando a sua vida. Se você quiser uma oração específica, coloque aí na mensagem, conte a sua história, mande no privado, nós estaremos orando por você. Se você está passando por uma batalha espiritual, algumas pessoas estão, na semana passada que eu falei sobre projetos, sobre sonhos, uma pessoa mandou mensagem para mim, eu estou orando por ela. Deus vai manifestar a glória dele, mas existe uma batalha sendo travada e nós precisamos estar atentos. Então, se você está passando por alguma batalha e quer uma ajuda em oração, quer uma ajuda, eu estou me colocando à disposição para batalhar com você, para orar junto com você, para estar com você, para profetizar sobre a sua vida, para orientar, para direcionar o seu coração para a glória de Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Eu preciso parar por aqui. Compartilhe, divulgue, entre no nosso canal no YouTube, inscreva-se lá, divulgue o nosso canal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.